ouvindo agora, não? Agora tá. Melhorou? Então tá bom. Boa parte disso que você falou, Marcos, eu volto a repetir. Boa parte disso nós temos que assumir a nossa meia-culpa, como o Exército também tem que assumir a sua meia-culpa, por termos nos omitido e permitido que tantas mentiras fossem repetidas durante tantos anos, sem incutida na cabeça dos jovens eleitores e sem qualquer tipo de represália contra aqueles que mentiam descaradamente. O Exército se calou, eu acredito que na confiança de que o povo saberia distinguir, separar o joio do trigo, mas quando se aplica uma filosofia gramscista na cabeça de uma nação, essa nação para de raciocinar, e ela só acredita naquilo que ele ouve, e ouve continuamente. Quando não há oposição às falas, acaba se tornando pseudo-verdades. Isso ocorreu no Brasil. Então, quando se fala em direita, como o caso de Paulo Maluf, como o caso de Antônio Carlos Magalhães, como o caso de tantos outros, que estiveram aí e eram, notadamente, pessoas de direita, mesmo eles, não se apresentavam como de direita. Eles se apresentavam como direita, levava eles a um encontro com aquela farsa criada, o monstro dos militares, e isso destruiu. Cansamos de ver gente ser queimada em horário gratuito de televisão por serem ligados aos militares, quando os militares se calaram. Então, neste sentido, eu sempre digo e repito, os militares tiveram grande parte de culpa no desandamento do cérebro da população, por jamais terem processado qualquer pessoa que tivesse mentido contra ele. Hoje, nós estamos esclarecendo aquilo que deveria ser esclarecido desde o momento da abertura política. Também não fizemos. E também nos calamos. É por isso que, quando eu digo que nós tivemos a nossa meia-culpa, todos aqueles que participaram direta ou indiretamente da política deveriam ter tido a coragem de ter usado os horários gratuitos de televisão, ter usado os espaços possíveis para ter desmentido. Mas como, infelizmente, os interesses pessoais de muitos sobressaem acima do patriotismo, todos se calaram de uma forma covarde. E as esquerdas acabaram mentindo tanto que transformaram certas mentiras em históricas verdades deturpadas. E isso causou essa falta da direita que hoje nós vemos. O que o Brasil precisa é uma reforma política. E essa reforma política é de uma forma que traga ao povo a condição de eleger e fiscalizar os seus eleitos. E faça com que esses eleitos sejam, de fato, apenas representantes do povo, e não chefes do povo, como eles se colocam. E quando eles precisam do voto, eles vêm rastejando, humildes e simpáticos, pedir o seu voto. No momento de eleitos, se tornam autoridades sobre o povo. E isto é que nós precisamos parar. Eu tenho a minha convicção, eu tenho lutado já há muitos anos para que se implante o voto distrital no país. O voto distrital, na minha opinião, é uma forma de eleger e fiscalizar aquele eleito, porque ele vai ter que voltar a pedir voto no mesmo eleitor que um dia ele contou alguma história. E se foi mentira, o eleitor vai ter como cobrar e vai ter como punir. De outra forma, fica difícil. Nós temos um sistema eleitoral favorável a essa corrupção, a esse desmando, a esses abusos, a essas mentiras que se pregam durante os horários eleitorais, levando o povo ao erro, ao engano, ao engano. Então, no caso de uma mudança de governo, eu espero realmente que sairemos vitoriosos dessa nossa empreitada pela intervenção militar, e a partir daí é que o povo não pare mais de se envolver com a política, de participar da política, porque, afinal de contas, cada minério que sai do Brasil está saindo do bolso de cada cidadão. Cada centavo roubado dessa nação sai do povo, do bolso do povo. Hoje mesmo eu fiz um vídeo que estava dizendo exatamente isso. Vamos colocar na ponta do lápis o dinheiro roubado, o dinheiro desviado dos governos de Fernando Henrique Cardoso, de Lula e de Dilma. Certamente, hoje, os estudantes brasileiros poderiam ter uma qualidade muito melhor de ensino, poderiam ter uma qualidade muito melhor nas suas bolsas de pesquisa, o que é uma vergonha nessa pátria. Um estudante se dedicar a fazer pesquisa, a fazer estudos sobre determinados temas e receber um apoio de R$300 por mês. Isso é uma vergonha.
Isto é um descaso com o cérebro de uma nação, que é o maior patrimônio que tem um povo. Então, o que nós precisamos, de fato, é a partir do momento que eu espero, e tenho muita certeza que sairemos vitoriosos sim, a partir daí, não abandonarmos mais a política. O povo precisa participar da política. E essa história de dizer que política não dá camisa a ninguém é um erro. Ela não dá camisa, mas ela toma até a cueca. Precisamos, de verdade, estar atento àquele que irá nos representar e exigir que esse representante cumpra com aquilo que é a nossa vontade. Era isso. Eu gostaria de dar uma parte nisso que vocês falaram. Eu já falei algumas vezes e volto a repetir, na minha opinião. Eu acredito que nós, quando eu falo nós, brasileiros, tá? Que alguns vêm lutando contra isso já há 20 anos, 25 anos, 30 anos. Eu estou nessa luta contra isso, tudo que está por aí, há quase uns 8, 10 anos, quando eu despertei. Então, assim, eu acredito que o brasileiro, não sei porquê, passando o regime militar, nós adormecemos. Nós nos deixamos convencer. E fomos deixando, talvez como o Gerson falou, talvez as Forças Armadas podem ter acreditado que o povo ia acordar. Impressionante que não acordou. E o que o Mário falou, e nós repetimos várias vezes, o brasileiro não é patriota. Experimenta queimar uma bandeira dos Estados Unidos lá. Vai na França e queima uma bandeira dos Estados Unidos na França, que você vai levar tapa em tudo quanto é lado da sua orelha. Aqui um senador queima a bandeira do Brasil. E nós ficamos calados. Eu não fui na casa do senador em São Paulo gritar. Eu me ponho nisso, fiquei calado. É o que nós estamos fazendo agora, é buscar não ficar mais calado. Porque a grande maioria é contra o que está aí. É contra o kit gay. É contra essa lavagem que tem por aí. É contra fazer porto em Cuba. É contra fazer porto em tudo quanto é lugar, menos no Brasil. Como o Gerson falou, esse dinheiro que foi assaltado, pelo menos até onde provar, não sei quantos bilhões ou trilhões, o BNDES nem abriu ainda. Mas isso faz parte para transformar o Brasil num caos. Não me assusta o que eles estão fazendo, vão fazer pior ainda, porque faz parte deixar essa bagunça. É só ler um pouco sobre Marx. É só ler um pouco a respeito de Lenin. E nós vamos entender o processo, é simples o processo. Porque as pessoas falam, porque a presidente, ou porque o Lula, eles não têm nada mais a ver com isso. Nós temos que focar no Foro de São Paulo, na minha opinião, que está dominando tudo já. Então não é uma pessoa, não é uma mosca, não é duas. Nós temos que limpar e tirar tudo daí, não sei como. Agora, o brasileiro nunca pagou um preço alto pela sua liberdade. Que eu saiba na história, e meus avós, meus bisavós, tataravós chegaram aqui no Brasil por parte de pai e mãe em 1800, 1900. Por parte de mãe em 1800 e comecinho de 1800, onde me ensinaram a ser patriotas. Nós nunca, que eu saiba de história, pagamos um preço alto ou um bom preço pela nossa liberdade. E algumas pessoas estão falando, duvido que vai ter, que as Forças Armadas... A questão é essa, o brasileiro está pagando para ver. E nós estamos pagando uma gasolina altíssima novamente, estamos pagando um valor de supermercado impressionante, a inflação voltando, a falta de emprego, pessoas morrendo por falta de segurança. Eles estão matando o brasileiro. Eles estão nos matando um a um e estamos calados. Estamos num genocídio. E nós estamos calados. Porque ainda nossos filhos não morreram. Porque daqueles vídeos que tem de pais vendo seus filhos morrendo e gravando, tem o celular para gravar, porque não tem um atendimento médico, porque não tem um equipamento, ou está lá parado. E por que não tem? Porque teve a corrupção no meio do caminho, porque alguém pegou o dinheiro chamado dinheiro público e esquece que dinheiro público é meu, é seu, é no cigarro que o Gerson compra, na Coca-Cola que você compra, é na luz que você acende, na água que você consome, é em tudo. Esse dinheiro é nosso. Está sendo usado para aquilo que eles querem. Diga-se passagem, tá caro para burro.
Não, tá tudo, mas independente de estar caro ou não, a questão não é cara, são os impostos. É o quanto nós pagamos de impostos, impostos, impostos e mais impostos. E o que eles fazem com o nosso dinheiro? Dinheiro público, eles podem fazer o que eles querem. Aí alguém vem te pedir uma esmola, alguém tira um pouquinho o seu e fica bravíssimo. Eles estão tirando tudo que é nosso. Eles estão tirando tudo. Então, assim, é importante ter a consciência, sim. É importante ter um foco. É como o Domingos falou, o Mário falou, você falou. Na impeachment é mostrar aquilo, a intervenção dos únicos, são os únicos que podem fazer alguma coisa. Porque eles são organizados, eles são obedientes, eles estão no poder e eles têm dinheiro. E nós, que somos contra isso, estamos acordando, nós estamos iniciando um processo. Nós não sabemos nem o que é estarmos organizados. Eles batem o dedo, são obedientes. O MST precisa invadir aquela fazenda. Eles vão e invadem. Aí falam pra gente, precisamos invadir aquela fazenda. Nós vamos estar discutindo quem é que vai liderar a invasão. Depois quem é que vai ficar com a pá, quem vai ficar com a cerca, quem vai ficar com o boi. Nós vamos começar a discutir tanto que ninguém invade. Carlos, só um gancho nisso. Deixa eu defender agora o nosso lado. Acontece que, de verdade, as esquerdas elas não têm limites. Então, quando eles querem e eles precisam de dinheiro, não é como nós, que calculamos como é que se pode buscar junto ao grupo que nos apoia, aos nossos irmãos verdes e amarelos, para buscar a divisão da despesa. Eles simplesmente juntam 3 ou 4 e vão e assaltam um banco. E assim foi que foram feitos durante todo o tempo para ser mantido a esquerda ativa. Foi roubando banco, foi causando sequestros, enfim, foi fazendo todo tipo de criminalidade para arrumar dinheiro. Nós não temos esse tipo de perfil. Nós não faríamos isso por qualquer tipo de luta. Mas, infelizmente, a esquerda faz. Então, isso faz com que ele seja obediente através do dinheiro, através do interesse financeiro. Por outro lado, quando eu digo que nós tivemos nossa meia-culpa, e aí você diz, o que está faltando no brasileiro é o patriotismo, e a nossa meia-culpa está onde? Quando nós vimos as escolas tirarem o hino nacional, e nós ficamos quietos. Quando nós vimos as escolas tirar a bandeira, e nós ficamos quietos. Quando nós vimos as escolas mudarem a grade de ensino e tirar o SPB, e nós ficamos quietos. Essa quietude, essa passividade, nos torna conivente com essa situação. Precisamos realmente ver. Então, se nós continuássemos tendo o amor à bandeira, o respeito ao hino nacional, tivéssemos continuado tido a organização social política brasileira nas escolas, se nós tivéssemos reclamado a retirada delas, muita coisa teria sido diferente, mas nós ficamos passivos. Então é nisso que eu digo, que nós tivemos a nossa meia-culpa, sim. Mas é momento agora de refletir e reagir. E reagir, começar do zero, voltar lá do nosso erro. Se o nosso erro foi no momento da entrega dos militares ao governo civil, e nós não soubermos levar com respeito, com dignidade, com honra, aquilo que nós tínhamos na mão, que era a democracia, é a hora de nós fazermos. E fazemos agora, sabendo do risco que se corre em não fazer. Então, nesse momento, é momento, sim, de pedir intervenção. É momento, sim, de dizer não a todo esse movimento de impeachment oportunista que corre no país. Eles estão tão desinformados, que é o termo correto no caso deles. Se não forem, se forem por qualquer outro motivo, mesmo assim são tão desinformados que se esperam conseguir evidência para serem candidatos a alguma coisa, eles são tão ignorantes que eles não sabem que num sistema comunista não tem eleição. Exceto que eles se tornem comunistas também. Exceto que eles se aliem a esses grupos que pretendem ser os dominadores do país. Caso contrário, não vai haver eleição. Então, é só um oportunismo barato e temporário. O que nós precisamos de verdade, neste momento, é eleger como candidato o nosso Brasil. Eleger como partido a nossa bandeira. E ter um único grito, é o nosso hino nacional. E pedir para que as Forças Armadas tomem esse país. Façam uma limpeza geral, para que a gente possa, daqui a algum tempo, retornar ao Estado democrático de direito com orgulho de ser brasileiro.